esse é o real poder transformador da agroindústria, né? Às vezes até eu me emociono quando falo disso, porque muitas pessoas, eu tinha colegas lá que coletavam ovos, né, na granja. Um trabalho digno demais. E que hoje são expoentes aí, né? Fazem planejamento estratégico. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandt, sou host desse programa. Tenho um convidado muito especial aqui hoje, um grande amigo meu, um companheiro de futebol, companheiro de violão, colega de trabalho, meu antigo chefe e grandes amizades aí por todo esse tempo. Fabrício, seja muito bem-vindo e lembrando aqui para ti e para todos os nossos ouvintes e quem nos assiste, que esse é um programa bastante dinâmico, um programa leve, democrático e aberto, né? E que a gente sempre fala que tem uma gama imensa aí, Fabrício, de profissionais que fazem uso dessa ferramenta, né? Profissionais que estão na área, ou áreas afins, né? Veterinários, agrônomos, zootecnistas e quem trabalha nessa área, os nossos produtores, eu sempre falo de futuros produtores, filhos de produtores, né? Ou futuros profissionais da própria área, os consumidores e sempre lembrando os nossos não consumidores. Então, aquilo que a gente pode fazer e falar a respeito da cadeia sobre essa nossa atividade que é bastante nobre. Fabrício, estou muito feliz de falar contigo aqui. Seja muito bem-vindo, fica à vontade. Estou vendo que tu está num cenário maravilhoso aí. E vamos lá. Como eu falei, o Fabrício é médico veterinário, tem mestrado em produção animal, tem MBA em gestão empresarial e tem uma carreira. O Fabrício foi... Eu não vou falar a tua história, Fabrício, mas eu sei. O Fabrício foi veterinário, foi gerente, foi diretor, foi vice-presidente de duas grandes empresas no Brasil e fora do Brasil, diretor de empresa atualmente e também é consultor. Fabrício, fiz a tua apresentação formal, eu gostaria de saber quem que é o Fabrício Delgado pelo Fabrício Delgado. Bom, primeiro de tudo, né, Guilherme, uma satisfação enorme aí falar contigo, né? Realmente, assim, fico muito lisonjeado pelo convite e muito mais por estar podendo falar de algo que a gente acredita muito, que é a produção animal e está inserido dentro desse nosso contexto aí de Brasil, de mundo. Me faz muito bem falar sobre isso, porque eu sou muito grato a tudo que aconteceu na minha carreira, o que acontece até hoje. E contrapartida, assim, falar com um amigo, né? Falar com um amigo, falar com uma pessoa que eu admiro bastante, talvez uma das pessoas mais técnicas que eu pude conviver, né? E a gente conviveu bastante, então acho que vai ter muitas histórias bacanas aí para a gente poder contar e falar, né? Falar do Fabrício, né, Guilherme, é falar de algo que assim, me remete lá ao início da minha escolha por ser veterinário, né? Eu sou de uma família aqui do sul do Rio Grande do Sul, sou o mais velho de três, e algo aconteceu assim muito marcante na minha vida, que foi quando eu me descobri por gente. Eu tinha alguns parentes, e entre esses parentes tinha uma pessoa que sempre eu me emociono até quando comento, que era minha tia, né, a mãe do Marcelo e do Renato, que faz parte aí desse nosso mundo também. Eu sou filho de uma professora e de um antigo caminhoneiro, depois transportador e tal. E eu sempre gostei muito de ouvir as histórias de viagens e tal.
E essa minha tia saiu de Pelotas aí na década de 60, com 15 anos, para estudar no Rio de Janeiro, e fez veterinária, e assim, aquilo para mim era um espelho, né? Então, a veterinária entrou na minha vida desta forma, e sempre conversando também com as pessoas afins, ela sempre comentou que a produção animal era algo muito mágico, e realmente aconteceu. Então, esse início da trajetória eu sempre faço questão de comentar. E uma ocasião, em Salto Veloso, eu ouvi a Sônia Bride falando por que ela virou repórter, né? E quando ela falou, eu digo, pô, eu virei veterinário exatamente por causa disso, né? Porque eu acho que era uma forma, assim, de poder agregar as pessoas, de poder produzir, né? E de poder também conhecer o mundo. E graças a Deus isso aconteceu e acontece hoje na minha vida profissional. Na PPG Vet, você encontra uma pós-graduação 100% voltada para a suinocultura, com um conteúdo técnico e prático que prepara você para os desafios reais do mercado. Aprofunde-se em sanidade, nutrição e gestão, e aprenda com especialistas que atuam nas principais agroindústrias. Venha para a PPG Vet e se torne referência na suinocultura moderna. Muito legal, Fabrício. Tu vê como é as coincidências, né? Só para quem está nos assistindo aqui, o Fabrício fala da tia, do Marcelo e do Renato Barbosa, né? Dois veterinários, e quando tu fala do exemplo aí, o exemplo de uma mulher veterinária numa época que não era uma liderança, né? A participação das mulheres. E legal que tu falou isso, e casualmente, essa semana eu fiz uma postagem no LinkedIn, falando de um programa aqui do Suinocast, uma entrevista com o Werner Mank, que eu falo que ele que numa palestra dele eu fiquei interessado e vou atrás disso aí, né? E legal que tu já me contou essa história e dessa emoção que tem mesmo de pessoas que de fato mudaram o rumo da vida da gente, né? Que tomara que essa nossa entrevista possa mexer com algumas pessoas, né? Eu tenho certeza que está recheada aí de exemplos. E eu já pego aqui o gancho, Fabrício, que na nossa organização do programa a gente sempre pergunta para o convidado o que a gente vai falar, né? Quem que é o Fabrício? Debate pronto, quem que é o Fabrício? E o Fabrício fala do interesse de falar de gente, de carreira e de mercado suíno. Eu vou para a gente que a gente tem estudado e tem falado muito da dificuldade de mão de obra e desse valor extremamente necessário, né, dentro da nossa cadeia, e eu vejo tu como uma pessoa que tem de sucesso, né, e que tu tem um coração gigante, né, Fabrício? Eu diria que dentro da minha relação de amigos, eu acho que tu é o mais sincero de todos, né? Isso eu acho muito bom, né? Se tá bom, tá bom, se tá ruim, tá ruim. E falar de gente nesse perfil aí, para mim, estamos certo na pessoa. Tu falou que tu começou lá, tu teve essa influência. E conta um pouco da tua história, Fabrício. Beleza, tu teve uma influência forte, né, que te direcionou, fez o vestibular aí, e esse adolescente, né, vendo uma tia referência, depois de formado, como que construiu essa carreira e como que chegou até aqui? Bom, Guilherme, assim, eu comecei a universidade, né, sem muito saber até então o que queria fazer, mas a partir do primeiro semestre, do segundo semestre, morando em Pelotas, querendo conviver mais com aquele ambiente acadêmico lá, a universidade, a UFPEL, foi muito importante na minha vida, né? E o departamento de zootecnia mais ainda, né? E aí tiveram pessoas que, uma delas eu tenho que citar, que foi o Nelson Dionel, que era um professor de melhoramento animal. Eu tinha uma amizade já com o filho dele e ali eu comecei nesse departamento e me deslumbrou o fato de aves e suínos, né? Mesmo morando numa cidade que basicamente vive ainda, né, muito do binômio arroz e bovinocultura, e isso com certeza estava dentro da universidade, mas o professor Dionello, né, com a pesquisa de melhoramento animal em aves,
E o departamento de zootecnia me chamou muito a atenção. Então, eu trabalhei toda a minha carreira convivendo com esse departamento, fiz vários estágios na universidade voltados para isso, né? Fui bolsista do CNPq, quase toda a universidade. E no momento que eu saí, né, com a necessidade de trabalhar, eu fiz algumas entrevistas, e a primeira entrevista que eu fiz foi na nossa Perdigão, né? Eu falo nossa porque eu sei do amor, né, e do carinho que a gente tem por essa empresa, que foi fundamental. Assim, eu digo, eu sou gremista, estou no quarto do meu filho aqui, mas o meu coração é vermelho, muito vermelho da Perdigão. Então, eu saí daqui, né, fiz uma entrevista, e um fato que me chamou muito a atenção é que na entrevista eu direcionei a minha carreira para a reprodução de aves. Pouca gente sabe disso, mas na época eu fui a Capinzal, e no meio da entrevista eu queria muito trabalhar, né? No meio da entrevista o profissional que estava conversando comigo, né, que era o Carlos Segalim, comentou, não, tem a situação, tu pode, se quiser, direcionar para o fomento, mas a gente tem uma vaga aqui com matriz, o fomento vai ter a necessidade de ter um carro, né, para fazer extensão rural e tal, e as matrizes, tu pode até, se quiser, morar na granja. Eu digo, opa, eu vou para as matrizes, né? Vou para as matrizes, e assim comecei lá no interior de Capinzal, no Vidal Ramos. Eu tive uma sorte muito grande, né, naquele momento, de entrar numa granja muito pequena e conviver com pessoas que conheciam muito do processo. Fui com uma apostila do professor Fernando Rutz, né, sobre reprodução de aves e tal, e logo em seguida, tu vai lembrar disso, entrou, a empresa virou profissional, e o nosso presidente na época lá, o Nildemar Sex, que assumiu a empresa, tomou algumas decisões importantes, e uma delas foi que, para ser supervisor, tinha que ter curso superior. Tu lembra disso? Né? E aí eu pulei uma etapa muito grande, né? Porque eu virei supervisor, eu fiz os 6 meses de estágio, virei supervisor, e com 4 meses eu fui morar na granja em Catanduvas, que era uma granja que estava em construção, isso é em 95. Essa granja foi, né, por muito tempo, a maior granja do grupo. Tinham 2 núcleos, né? E eu vi todo aquele crescimento dessa granja, virei supervisor dessa granja, que tem 1.200 hectares, hoje é do Paulo Hernani, com 60 galpões, 12 núcleos, e ali realmente foi uma escola, né, Guilherme? Foi uma escola de aprender, de muita gente jovem também começando, e propósitos bastante definidos, assim, com relação à produção, situações peculiares da época, né? Biosseguridade ainda, de alguma forma, evoluindo, não no status que a gente tem hoje. Então, nós tínhamos uma barreira que não usávamos, tivemos várias enfermidades ali naquele primeiro momento, mas assim foi toda uma situação de aprendizado. E morei por 4 anos nessa granja. Muitas das pessoas hoje que estão aí dentro do setor produtivo, com cargos importantes, conviveram comigo lá na granja, né? Então, nesses 4 anos também eu tinha muito claro que eu precisava fazer o mestrado, e nesse meio tempo tive a oportunidade aí de conhecer também uma pessoa muito importante na minha carreira, que foi o Araújo, né? E de fato me ajudou muito também naquele momento para fazer o mestrado, né? Nós temos um amigo em comum que fez mestrado um pouquinho antes, que foi o Yuri, né? E o Yuri, ele ajudou, né, em função do espelho dele em fazer o mestrado, mas atrapalhou também, porque peculiar, né? Ele logo saiu da empresa, e aí impuseram uma regra que tinha que ter aí 6 anos para poder fazer mestrado. Eu já com a prova, aprovado na prova, já com tudo certo, aí recebi uma informação que puxa, tu não vai poder fazer o mestrado porque tu não tem 6 anos. Eu tinha 5 anos do RH da empresa. Eu digo, não, eu vou fazer. E aí aquelas coisas que acontecem na vida, né? Uma pessoa também me ajudou muito, me orientou. Não, a recém tinha comprado meu primeiro carro, depois de 4, 5 anos
empresa. Eu digo, não, vou vender o meu carro e vou fazer o mestrado. Aí, nesse momento, o Araújo conversou com o Brito, que também tu conhece, e eu consegui 50% do meu salário, que era menos que uma bolsa de mestrado, e pude fazer o mestrado aqui, conhecer a Rita, né, que é minha esposa, e muita coisa bacana aconteceu naquele momento. Nós tínhamos lá, né, iniciando o Rio Verde, tu lembra também, né, do desafio que foi, e a empresa crescendo, e aí voltei numa posição melhor, sanitarista, e logo em seguida fui para Rio Claro, para um projeto muito legal, né? Nós adquirimos quase aí 40% de matrizes no mercado de aves, né? E o projeto foi que a gente ia potencializar as unidades de avós e parar de adquirir e produzir internamente. Deu muito certo, né? A gente extrapolou o que era para ser feito. Lá também foi um momento muito importante, né? Onde a gente fiquei um pouco mais isolado e tu lembra disso, né? Nós fomos apresentados como gerentes na mesma convenção. Deixa eu fazer um break aí, Fabrício. Eu anotei aqui um monte de coisa e eu gostaria de chegar nessa apresentação aí, que esse foi o ponto que até eu escrevi aqui da apresentação. Mas importante coisas que tu falou aqui, Fabrício, e eu acho que quando a gente fala de gente, né, tu fala de estágios que tu fez num departamento de zootecnia, mesmo com toda o leque que a veterinária tem, né, da riqueza que é de a gente ver coisas que a gente quer e coisas que a gente não quer fazer também durante a graduação. Né? O estágio eu acho que serve para isso. E uma palavra que eu escrevi aqui, escrevi várias coisas, o desapego, né, Fabrício, de tu ir morar numa granja, né, com uma apostila do Fernando Rutz, né? Por que tu não foi para a internet? Nós estamos em que ano aí, Fabrício? 95. Eu achei que era por aí, 95, 98, que daí era o boom aí de Rio Verde, que as construções... Rio Verde foi um pouquinho depois, né? Foi em 98. Isso, né? Mas aí era o projeto, né? Era o projeto. E quando tu fala pô, o cara te ofereceu 2 opções, tu não foi para uma porque tu não tinha carro, né? Tu não tinha condições. E aí esse desapego aí, demorado numa granja, né? E quando tu fala que pessoas que estão colocadas, que viveram contigo, são pessoas que passaram por ali numa mesma situação de ti, de fazer estágio. Isso. Assim, esse é um ponto legal, Guilherme, assim, porque esse é o real poder transformador da agroindústria, né? Às vezes até eu me emociono quando falo disso, porque muitas pessoas, eu tinha colegas lá que coletavam ovos, né, na granja. Um trabalho digno demais. E que hoje são expoentes aí, né? Fazem planejamento estratégico, tu já sabe até de quem eu estou falando, né? Muitos profissionais na época da Granja Ouro também foi um negócio muito legal, porque eu via muita juventude ali e o pessoal, não vou estudar. Eu digo, não, olha o que está acontecendo agora. Por eu ter um curso superior, né, eu virei supervisor, simplesmente por isso, né? E procure estudar. E aí tinha os fatos curiosos, né? Tinha uma nutricionista, a Noemi Pontin, que ela é falecida hoje, mas ela dizia assim, pô, mas na granja do Fabrício sempre está chegando pintinho, porque eu pedia sempre lá a mortadela grande e o pão, porque os guris falavam, não vou estudar porque tem que ir em casa, ir para a cidade, não vai dar tempo, vamos fazer um pouco mortadela que vocês comem e já vão direto para a aula. Então foram coisas assim que bastante impactantes que acontece na vida de todo mundo, né? Mas que naquele momento assim do crescimento da empresa, das oportunidades que a empresa deu para muita gente, né? Várias pessoas construíram as suas famílias e construíram uma carreira brilhante aí dentro dessa corporação, né? Nesse ponto, né, Fabrício, quando tu fala da mortadela e do presunto e do pão, eu comentei uma vez aqui também que quando extensionista a gente recebia muitos pais perguntando, né, pô, meu filho quer estudar, o que tu acha? Né? Eu como extensionista lá no interior de Ibiã, por exemplo, o que tu acha? Eu falei, manda o guri estudar, né? Vai estudar.
Mas aí ele vai ficar longe, corta essa asa, corta esse cordão umbilical e deixa voar, né? E que bom que a gente pôde ter essas dicas aí, né, Fabrício? E o poder que tu fala da palavra também, né? De a gente, às vezes, escutar o anseio da pessoa, né? O cara que tá lá dentro de uma granja, pô, isso é impossível. Não, não é impossível. Cara, vamos botar um pão aqui, te dou um lanche por troca de um futuro, né? Que legal que a gente tem isso. Mas vamos chegar lá, então, na convenção do Uruguai, que para mim é um ponto marcante, né? Que só dando uma contextualizada, era uma convenção da empresa em que foram apresentados os novos gerentes e com toda a alta direção, e a nossa primeira convenção. Nós subimos junto no palco, cada um era para se apresentar. A minha apresentação foi: meu nome é Guilherme Brand, trabalho com suínos próximo. Fabrício Delgado, meu nome é Fabrício, eu lembro até hoje, meu nome é Fabrício Delgado, eu vou trabalhar com avós, e essa empresa vai ouvir falar muito sobre as avós. Foi o recado do Fabrício para a alta direção da empresa no seu primeiro discurso para todo mundo. E eu falei, pô, mas o cara tem tudo, né? É peitudo e tem bala, né? Então eu acho que é essa a importância, né, Fabrício, de a gente acreditar naquilo que acredita mesmo, né? E botar na prática. Que legal que tu fez isso e enfim, tem toda essa história. Não, e lá nas avós, Guilherme, assim, de bem rapidinho, né? Foi também um desafio bem interessante, porque sair de Santa Catarina, morar no interior de São Paulo, trazer vários universos totalmente distintos, né? Minas Gerais, que era a Granja Arceburgo, antiga Granja do Chester, né? Com uma identidade muito forte. Brotas, que era uma granja em reconstrução, né? A Japi ali, o incubatório também, a gente cresceu bastante, e Capinzal, né? E naquele momento as avós eram ligadas a uma diretoria regional, então não tinha essa dimensão de ser uma área corporativa e tal e tal. E quando eu falei aquilo ali, foi num intuito de... As pessoas não sabiam que eram as avós, né? Achavam que eu ia trabalhar num setor geriátrico da empresa, né? E na realidade a gente conseguiu, né? E aquilo foi muito importante porque potencializou muito a minha carreira e de muita gente, né? Que também está espalhado em várias empresas aí do Brasil, até do setor não só de produção de carne, mas produção de ovos, né? Tem o Caio e o Daniel Schenato, inclusive o Daniel está de aniversário hoje, né? Que saíram de lá e são hoje diretores das duas maiores companhias aí de ovos, né? De produção de ovos. Então aquilo foi uma situação muito, muito interessante. Eu sempre comentava que a gente tinha que mostrar as oportunidades. Ninguém vai muito numa granja de avós, e eu comentava com a turma, toda vez que um diretor ou alguém de fora vier aqui, é a oportunidade de a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E a empresa acreditou muito nisso, né? E isso aí também é essa palavra que tu falou, ninguém faz nada assim sozinho, e a empresa tem que acreditar, né? Eu lembro que tinha um turnover altíssimo na granja de avós, a gente colocou médico e dentista na portaria da granja, criou um plano de carreira, colocou restaurante, e as coisas começaram a vir, né? A gente está falando de pessoas aí, né? Então, nesse sentido, aquilo ali foram 4 anos lá das avós, de 2003 até 2007, final de 2008, que me potencializou a gente trabalhar junto lá na área corporativa, que é o segundo passo, né? De te encontrar. Deixa eu só fazer aqui, que eu acho que tu falou uma coisa bastante importante, né, Fábio? 2 coisas que nessa última aqui. A questão de que vai pouca gente em granja de avó ou granjas de alto status sanitário. E essa frase eu falei para o Eduardo Vollmann, quando a gente construiu a primeira central de inseminação grande do Brasil. Claro. O Eduardo era estagiário e ele assumiu. Eu falei, Eduardo, ninguém vai vir aqui te visitar, né? A gente nem quer que venha as pessoas visitar aqui. E tu só vai ser conhecido
numa grande falha. Né? Então, assim, só vai ser reconhecido, conhecido, né? Então ele ficou com os olhão desse tamanho, né? Então, mas a importância que tem de a gente valorizar esses lugares que não são muito comuns, né? E de como aparecer isso numa produção. Ali está a origem, né? E que bom que isso deu certo. E a outra coisa, Fabrício, importantíssima que tu fala aí do dentista e do médico, né? Que a pirâmide de Maslow, ela é diferente para todos nós. Né? A gente pode estar dentro de uma operação, bom, eu estou morando na granja como todos os outros, né? Mas como é importante essa mão estendida aí para coisas básicas, né? Que às vezes, infelizmente, a gente não vê, né? Em algumas granjas, então, que legal isso aí. Mas beleza, vamos chegar no próximo passo então aí. Aí, né, e nesse caminho, né, Guilherme, assim, o poder de transformação das unidades feito pelas pessoas, né, feito pelas pessoas. E eu estava passando uma situação que aconteceu nas Avós, que a gente tinha lá o jeito Perdigão de liderar, foi algo que também a empresa proporcionou, né, para que o desenvolvimento das pessoas, e isso foi bastante marcante nesse momento. E aí também o papel dos líderes, né, de identificar, conforme tu falou, uma granja de genética, né, da pirâmide genética lá, superior, ela não é uma granja para receber visitas, né? Mas, de alguma forma, a gente tinha que ter uma criatividade e valorizar um pouco do nosso trabalho. Então foi criado lá o Você é o Nosso Sucesso, que era um programa onde a gente mandava boné para as granjas que recebiam as nossas aves, né, produzidas por nós, e o pessoal que tinha a menor mortalidade inicial, no final do ano ganhava uma televisão. Né? Isso tudo, né, graças ao aceite disso, né, do Gilberto Orsato, que foi o primeiro diretor, depois o Nilvo Mitank, que foi uma figura muito importante, também no sentido para nós veterinários, de colocar projetos, custos, né, e a empresa foi muito bem naquela época, e isso criou um net com as unidades que recebiam as matrizes, a ponto da gente diminuir o alojamento, porque a viabilidade das matrizes era muito boa. Né? Então, tudo isso foi somando, e aí vem o convite, né, de ir para a área corporativa, para conhecer outras cadeias, né, conhecer o Guilherme, conhecer um pouco mais da nutrição, conhecer um pouco mais também, na época nós tínhamos, tu lembra, né, bovino de corte, bovino de leite, perus, né, outras espécies, né, conviver também lá com o nosso antigo chefe, o Luiz Stable, de uma forma mais presente, né, e o engraçado disso tudo, e o legal disso tudo, que o DNA era o mesmo dentro da corporação, né, mesmo tu estando lá em Capinzal, estando lá em Rio Claro, depois em Videira, com uma dimensão muito maior de atingir as unidades, o DNA era o mesmo, o DNA era muito a valorização da execução, né? E isso foi algo, e através das pessoas, com as pessoas. Então isso foi algo muito legal, e aí a gente entra na suinocultura, e eu lembro de te pedir uma coisa, e tu me ajudou muito nesse sentido, eu digo, Guilherme, eu preciso conhecer do feijão com arroz ao que tem de melhor no mundo aí, né? E aí nós viajamos o mundo inteiro, né? Eu lembro, trabalhando muito, né? E também as unidades, projetos novos que surgiram naquela época, né? Situações desafiantes também novas, né? Algumas doenças que chegaram, lembro da Braxpira, né? E tal, e coisas que contribuíram bastante. Isso até 2010, quando houve a fusão das duas companhias, né? Aí eu me afastei um pouco daquele processo para, junto com o nosso amigo Ribas, ir lá para São Paulo para descrever as melhores práticas. Certo. Lembra disso? Legal. Né? E para quem está nos escutando aqui, né, pô, o Fabrício falou até agora de avós, de matrizes, no Suinocast. Mas é gente, né, Fabrício? É gente falando com gente e produzindo. Né? Muito. Não, e eu recordo, Guilherme, assim, né, dos desafios que tiveram agora entrando mais na suinocultura, né?
máquina líquida, tu lembra disso? Até fiz alguns apontamentos aqui. Até o negócio funcionar na realidade que funcionava, né? A situação da gente entrar novamente, né, nas multiplicadoras ou não, né? Lembra disso? Custo do material genético, né? O ativo biológico, a questão dos premix, né? Que se fazia premix também para terceiro, né? Os núcleos, coisas assim que foram bastante desafiadoras, né, naquele momento, e me chamava muito a atenção o seguinte, né? Quando a gente consegue enxergar a empresa como um todo, e aí na suinocultura não era diferente, tínhamos instalações bastante menos desenvolvidas e outras altamente tecnológicas e com resultados, às vezes, as menos desenvolvidas melhores, e estava muito guiado na repetição, né? Na história que tinha aquela unidade, aquela granja, e nas pessoas que estavam ali conduzindo aquela situação, né? Então, isso eu vivi dentro da área corporativa e vivi muito no segmento de suinocultura. Então, realmente, a gente, às vezes, né, quando é jovem, ou no intuito de querer a modernidade, ela é fundamental, né? A gente aprendeu na universidade lá, né, que a genética impõe e a nutrição, o manejo de sanidade correm atrás para ajustar e potencializar os resultados. Nós tínhamos muito do manejo, né, da convivência das pessoas, da pouca rotatividade, do pouco absenteísmo, do conhecimento, né, intrínseco ao processo, com as repetições, com os anos de trabalho. Pô, tinha números no Sul aí, tu lembra disso, né? Fenomenais, né? De entregues fêmea ano aí, que eu lembro que era um indicador que a gente via bastante, né? A própria conversão alimentar, né? E isso constrói aquilo, né? Que faz a diferença dentro do processo e que tudo inicia com as pessoas, né? Tudo inicia com as pessoas, né? E eu também lembro, assim, fazendo uma analogia da suinocultura em relação à avicultura, que era onde eu comecei e tudo mais, e a gente vinha, assim, uma variabilidade maior dentro da suinocultura a ser explorada, né? Uma heterose muito maior a ser explorada, e isso estava muito baseado no manejo, né? Naquilo que as pessoas estavam colocando no dia a dia, e por isso que eu acho a suinocultura uma cadeia muito dinâmica, muito legal e que possibilita, né, dentro desse universo grande, assim, resultados às vezes com um coeficiente de variação muito maior, né, e faz com que a gente corra atrás porque o resultado vem, né, Guilherme? Lembro que nós abatíamos suínos com 110 quilos, né? Hoje ninguém fala mais disso, né? Eu lembro de falar que a conversão de suíno era pior que a conversão de perus, e a conversão hoje de suínos é melhor que a conversão de perus, né? Eu lembro das metas de 25 entregue fêmea ano, né? Lembra disso também, né? Então, coisas que evoluíram, né? A própria máquina líquida, que para mim era um negócio assim, puta, isso aí é um negócio revolucionário e tal, e que depois deu um resultadaço, né? Depois que se soube administrar. Então, né, as granjas com maior número de animais, tu lembra disso também, né? Nós brigando lá, não, agora tem que ter no mínimo 600 fêmeas, né? Hoje vai fazer qualquer projeto, hoje, né, se não partir de 4.000 fêmeas já nem faz, né? Tu lembra disso tudo, né? Então foram coisas que ajudaram, né? Que proporcionaram esse crescimento, né, da suinocultura brasileira. Eu vejo as estatísticas, acho que faz 3, 4 anos que não muda o número de matrizes no Brasil, né? E um fato que para mim, para nós, assim, é muito relevante, e a oportunidade que nós tivemos de trabalhar numa grande empresa, é que os números de uma grande empresa são muito grandes, né? Um pleonasmo falar isso, mas é coisa assim que tu tem um alojamento de vários países da América do Sul dentro de uma grande, um abate de vários países da América do Sul, né?
é muito significativo. Então, tu vê um cenário completamente diferente de norte a sul, a oportunidade que nós tivemos também, né, de trabalhar na Argentina, né, e com suíno, e ver essa potência que é o Brasil, né? Na suinocultura moderna, excelência é construída nos detalhes. E quando o desafio é sanidade, a Zoetis lidera com inovação. Com um portfólio completo de soluções para todas as fases da produção, oferecemos proteção, desempenho e rentabilidade. Zoetis, confiança e tecnologia para o futuro da suinocultura. Dentro dessa tua frase, Fabrício, esses dias a gente fez um trabalho ainda sobre uma questão inovadora aí, que era a questão dos drones, né, e desses números gigantes. E em uma semana, para entregar sêmen, que é um líquido, né, dentro da produção, 40 mil quilômetros, né? Então a complexidade disso de grandes números. Mas eu queria chegar nessa complexidade, Fabrício, que o cara que estava lá dentro de uma granja recém-chegada também teve a oportunidade de estar no exterior apresentando, defendendo ou discutindo como vice-presidente de qualidade coisas, ou vendendo até o nosso produto Brasil fora, né? Então isso, como é que o Fabrício desembarcava no exterior aí Isso dá um pé com chinelão na granja lá e o outro pé com um sapatinho mais melhorzinho, né? Não, dá uma conversa longa, né? Esse realmente é o grande poder transformador da agroindústria e de um negócio que é muito significativo para o nosso país, né? Que gera muito emprego, gera muita produção e que possibilita a gente crescer dentro de uma cadeia maravilhosa que é a produção de suínos e de aves, né? Às vezes com muito frio na barriga, né, Guilherme? Às vezes jogando um jogo que é bom, né? Jogando algum jogo que a gente não está acostumado, porque a gente está muito mais acostumado a produzir, né? E com realidades diferentes, com objetivos diferentes. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que também a maturidade do nosso país em produzir, porque as pessoas falam assim, Brasil, né, o maior exportador de aves, o quarto maior de suínos, né? Parece que isso aí foi num clique, não foi, né? Passaram muita gente antes de nós, a gente conseguiu viver isso, vivenciar isso, potencializar isso também, mas jogar jogos um pouco mais difíceis, mais estratégicos, né? E acho que a gente ainda tem muita oportunidade em relação a isso também, mas a gente está mais maduro, né? A gente viu que nem tudo que se cobra se faz fora do Brasil, né? A gente viu que a gente tem um potencial único, né? De um vocacionamento, essa palavra eu gosto muito, né? De produção que é inerente a nós mesmos, né? O clima que nos favorece, a água que nós temos aqui nesse continente, né? E o fato de produzir proteína de altíssima qualidade e barata, né? Barata a ponto de poder acessar todo mundo, né? De poder acessar desde o mais rico ao mais pobre, né? E fazer parte da cadeia alimentar aí. Isso é muito legal. Então, eu tive essa oportunidade, né? De passar por apertos dentro da produção, por momentos felizes também, né? De contemplar vendas importantes para mercados que até então não se chegava, né? O pessoal, eu sempre costumo falar nas minhas apresentações que o Brasil passou a ser o maior exportador de aves em 2004, tá? E que a suinicultura chegou no Japão, na Coreia, em 2000 e agora, se eu falar a data, talvez 2014, 2015, tá? E que a China passou a ser o nosso maior comprador faz alguns 5, 6 anos, né? Então, são coisas, né, Guilherme, que foram construídas, né, com muito trabalho, com muita dedicação, né, e com um apoio
de muita gente, e a gente tem que reconhecer isso, né? Uma coisa que tu falou aí, Fabrício, que assim, eu acho que é importantíssimo para quem está escutando aqui, né? Que o Brasil não passou de primeiro produtor de frango e nem quarto de suínos do mundo, por acaso ou por cada um de nós, né? De nós que está falando aqui e que está ouvindo também, né? Então, assim, a importância que cada um de nós tem dentro da cadeia para produzir com responsabilidade, com ética, né? E também para vender o nosso produto, né? Eu sempre falo, pô, eu estou falando com alguém que foi lá no outro lado do mundo, talvez abrir uma porta, né? Mas eu posso falar, eu não vou viajar, né? Mas eu posso falar com o meu vizinho, posso falar com o meu motorista de Uber, de táxi, seja lá com quem for, né? A importância que a gente tem nisso aí, e também tu fala assim, abriu China, vamos dizer que a grande abertura de China foi na peste suína aí, 17, 18, né? Sim. Que faz 5 anos. 5 anos é um curso de veterinária, né? É. Então, assim, pô, eu que estou começando hoje, será que eu vou plenamente, né? A gente pode participar e tem que participar ativamente disso, dessa cadeia, né? Claro, e talvez isso foi muito trabalhado até com as situações sanitárias que vinham, né, e que se minimizou, a questão dos resíduos, a própria ractopamina, né, que sabe quanta coisa a gente aprendeu nesse momento. Foram muitas histórias de muita gente, né? E eu aproveito isso, Guilherme, para falar que eu acho que isso aí realmente é a essência do negócio, entendeu? A produção é a essência do negócio. Eu acho que as empresas ficaram muito grandes, elas criaram oportunidades para muitas outras áreas que não tinham, né, dentro das corporações, mas o fato da gente ter vivido essa essência, né, essa particularidade de valorizar as pessoas para conseguir os resultados, para nós não foi moda, Guilherme. Para nós foi o nosso suor, nosso trabalho, entendeu? E a gente vive várias ondas dentro do processo de produção, né? Ondas de orçamentos base zero e de cortes e uma série de coisas, né? E que hoje está na moda os caras dizem, vamos fazer a tal. Pô, mas tu lembra o que era o nosso agente, nossa história? É um negócio que marca muito, né? Já que a gente está falando de gente, a valorização, e que ainda que bom que ainda né? Que as pessoas, algumas por moda, outras por essência também, continuam fazendo isso, né? Valorizando os anos de empresa dos seus colaboradores, né? E isso é muito gratificante. Isso aí ninguém tira da gente, né, Guilherme? Isso ninguém tira da gente. E eu acho que a gente tem um compromisso muito grande de passar isso aí para essas gerações que estão chegando, né? Pena que nós estamos encerrando aqui, Fabrício, que uma teria não muito cheguei tempo nem na metade do negócio ainda, né? Que bom, né? Uma frase que tu me falou uma vez que eu não esqueço, que nós fomos juntos em algum lugar, eu acho que é nessa rodada nossa aí, talvez na Dinamarca, e aí eu cheguei, eu cumprimentei o pessoal da empresa, e tu falou, pô, mano, vocês se abraçam, vocês se gostam, vocês se tem alguma coisa em comum, né? E eu fiquei pensando, pô, que legal que é a gente sentir isso genuíno, né? Então, independente de empresa, independente de concorrência, somos pessoas que estão produzindo e essa corrente do bem aí, que talvez que também é uma coisa que é importante, né? Como fazer isso aí girar e fazer o bem para as pessoas, independente do que a gente espera, né? Sem esperar nada, vamos dizer assim. Isso, muito bom, Guilherme. Né? E tudo é muito passageiro na vida, né? A gente não é nada, a gente está dentro das funções que a gente está, mas o que fica é isso, né? Fica essa oportunidade de a gente estar conversando aqui, né? Falando um pouco da vida da gente como amigos, né? E realmente, cara, né? A soberba, isso não faz parte de quem produz, né? Não pode fazer parte, né? E a gente tem uma necessidade muito grande um dos outros. E isso não é ruim, é importante e faz com que alguns tenham melhores, outros menos resultado. Passa muito pelas pessoas, passa muito
pela gestão de gente, né? Eu fiz uma grande amizade, e eu queria comentar isso, no momento que saí também da BRF, conheci outras realidades muito legais também, né? E que é o professor Caron, né? Que é uma figura assim bastante importante aí no meio de produção, né? E assim eu fico muito contente quando eu vejo replicar algumas coisas que a gente fala, né, no dia a dia, e ele faz isso com uma sabedoria impressionante, né? Então tudo inicia com as pessoas, Guilherme. Ponto. E começamos uma vida nova aí, começamos desafios novos. Fabrício, uma satisfação. Eu ia te pedir um recado, mas tu já deu muitos recados aqui. Deixa eu te perguntar, o Fabrício, fora da produção aí, já estou vendo o teu cenário, que eu falei, teu cenário. Do Rodrigo. O que tu faz na informalidade, ou o que tu faz na hora... Eu vou te contar uma coisa que tu vai dar risada. Eu vendo ovos. Hoje eu vendo ovos aqui na feira de Pelotas, no sábado de manhã. Né? Tenho orgulho imenso aí de ter 9 colaboradores, pessoas trabalhando também comigo, né? Sou consultor, mas assim, eu adoro, né, Guilherme, ver o nosso Grêmio. Tive a oportunidade de ver a vitória agora aí quarta-feira, né? Contra o Flamengo. Eu gosto muito de jogar futebol, ainda não jogo com a frequência que eu gostaria, né? E gosto de estar aqui com a minha família, né? Vê-los bem aqui, né? Voltar, nunca imaginei que ia voltar à minha terra natal. E é muito bom poder conviver com os irmãos, com os amigos ainda, né? E sair daqui, né? Fiquei quase 26 anos fora. E ver os meus filhos também interagindo com as pessoas aqui, né? Com os filhos dos meus amigos, é muito legal. Muito legal, né? E cara, assim, queria te agradecer muito ao convite, né? Dizer que para mim é uma satisfação enorme falar contigo aí, uma satisfação enorme ver o Léo aí pedalando nas estradas, né? E a gente conversando, né? E essa transformação também eu acho que é uma coisa importante quando a gente vê a família indo bem, as coisas indo bem, né? E isso aí faz com que a gente acredite nas pessoas e acredite ainda que tem muita coisa para acontecer. Muito bem. Obrigado, Fabrício, de coração mesmo por esse tempo aqui. Uma parada mais introspectiva, uma parada mais gente, né? Do que a gente, da onde o Fabrício veio, para onde foi, e o quão marcante a gente pode participar da vida das pessoas na nossa produção. A gente participa muito porque a gente está produzindo materialmente uma coisa para as pessoas se alimentarem, né? Isso é muito legal. Mas a gente tem um leque muito maior aí de poder de participação na vida pessoal de cada um. E eu acho que você fez isso e continua fazendo com maestria, né? Obrigado, Fabrício. E nos vemos por aí, né? Então, estamos te esperando a família. Um grande abraço, nos vemos por aí. Um abraço. Tchau, tchau.